A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Quero falar algo muito importante aqui mais uma vez. Gênesis 37. Nós encontramos a história de José. E o que eu quero dizer é sobre a mentira. E a mentira, ela tem que ter verdade para que as pessoas possam acreditar nela. Ninguém nunca vai contar para você uma mentira sobre algo ou sobre alguém que ele não te mostre alguma coisa que seja verdade dentro da sua mentira para poder te ludibriar. Quando os irmãos de José, aqueles 10 sem vergonha dos irmãos de José, trouxeram ali a sua túnica para apresentar para Jacó, ela estava suja de sangue. Pegaram o animal e pegaram o sangue do animal e passaram na túnica. Trouxeram a túnica para Jacó. A Bíblia diz que Jacó, quando ele pega a túnica na mão, na hora ele já pega a túnica na mão e fala assim: essa é a túnica do meu filho José. Uma besta fera o matou. E Jacó acredita naquilo durante 25 anos da sua vida, mais de 25 anos da sua vida, ele acredita naquilo, mais de 20 anos. Ele acredita naquilo. Por que Jacó acreditou naquilo fielmente que José tinha morrido? Ele acreditou naquilo fielmente que José tinha morrido porque a túnica era de verdade. Ela era de José. Então, naquilo que era mentira, o sangue não era de José. Não tinha como fazer um DNA naqueles dias. Ele poderia ter ido atrás, pelo menos, poderia ter ido investigar o que estava acontecendo, poderia ter enviado ali os seus servos, poderia ter ido na região onde isso aconteceu, poderia ter feito alguma coisa, mas ele acreditou fielmente naquela mentira, porque aquela mentira tinha algo de muito forte como verdade. E o que era? A túnica que o próprio Jacó tinha feito. Ele pegou ela na mão, ela estava suja de sangue, e ele acreditou fielmente naquela mentira. Por que ele acreditou? Porque na mentira tinha verdade. Como eu digo, ninguém vai inventar uma mentira para você acreditar sem que ele coloque alguma verdade naquela mentira. No fundo é uma mentira. E às vezes, no caso de Jacó, durou mais de 20 anos para ele descobrir aquilo. Nunca foi atrás, ele viveu com aquela mentira, ele viveu sendo consumido pelaquela mentira de algo que não tinha acontecido. Mas ele segurava aquele manto na mão dele, aquela túnica, e ele olhava e a única coisa que ele tinha era aquela túnica. O sangue não era de José, a túnica era. Eu quero te dizer, às vezes vão te apresentar coisas da vida dos outros, às vezes vão te falar coisas, às vezes vão te mostrar coisas para tentar provar a mentira deles para você. Mas se você é cristão, conhece a palavra, você tem que buscar em Deus a verdade. Senão Jesus não tinha dito em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando a verdade ela chegou lá para Jacó, então ela libertou ele daquela situação. Não libertou José. José estava levando a vida dele vivo, indo em direção ao propósito. Quem precisava ser liberto era o Jacó, da mentira que ele recebeu como verdade. E ele ficou carregando aquilo durante muitos anos. O José estava levando a vida dele vivo. Ele continuou levando a sua vida vivo. Mas Jacó não. Jacó acreditou fielmente que aquela túnica
era o fim da vida de José, porque a túnica era o símbolo daquilo que era verdade no meio de uma mentira. Guarda isso no seu coração. Verifica primeiro. Olha, busca Deus, porque o que tem de gente sendo enganado por pessoas que apresentam algo para eles como se fosse verdade. E isso tem separado pessoas, tem separado amigos, tem separado tantas coisas, porque alguém apresentou algo, alguém acreditou como se fosse verdade. Mas passou os anos. Escuta o que eu estou te dizendo. Os anos vão passar. E lá na frente vai descobrir, eu perdi tantos amigos, perdi tantas pessoas por causa de uma mentira que eu acreditei achando que era verdade. Mas parecia tanto, tinha tudo para ser verdade, mas não era verdade. Então eu quero deixar essa palavra pro teu coração. Tome cuidado para você não perder alguém, para você não perder coisas, para você não perder anos da sua vida por causa de algo que é mentira e você está acreditando fielmente que é verdade. Por quê? Porque ninguém traz uma mentira para alguém se ele não tiver um pouco de verdade nela. Ninguém vai conseguir apresentar uma mentira se não tiver uma verdade para ser apresentada no meio daquela mentira. E a verdade que levaram para Jacó era a túnica. Ele achou que aquilo era o suficiente para a vida dele. Será que isso é o suficiente para você acreditar no que estão te falando? Será que é o suficiente para acreditar naquilo que estão te falando? Temos que ver segundo a luz da palavra. Temos que olhar segundo a luz da palavra para ver se o que estão dizendo é verdadeiramente uma verdade ou se é uma mentira, mas ela tem algo que é verdade para poder te ludibriar e para poder te enganar e fazer você perder tanto tempo da vida e tantas coisas. Mas eu quero deixar essa reflexão aqui para a tua meditação. Preste muita atenção naquilo que te mostra, ainda que pareça tão real, ainda que pareça tão perfeito. Lembra dos Gebionitas? Lembra? Eles chegaram e eles trouxeram aquele pão mofado, vieram com aquelas roupas maltrapilhas e se apresentaram para Josué e falaram para Josué: viemos de uma terra distante, viemos de um lugar muito longe. Se você for prestar atenção lá no texto, alguém gritou, tem um grito lá. Alguém gritou e disse assim, quem sabe não possa ser que esses homens morem perto de nós, mas ninguém presta atenção naquele grito. Não tem nome, não fala o nome da pessoa, mas tem um grito ali, tem uma voz ali. Mas como Josué é superior e os homens que estão com ele, os anciões, aqueles que estão com ele são superior, não conseguiu ouvir aquela voz tão pequenininha de alguém que gritou ali e disse, possa ser que esses homens não sejam isso daí não, mas aquela voz não foi ouvida. E aí então Josué pegou aquilo, ele não foi, a Bíblia diz que ele não consultou a Deus. Ele olhou para aquilo porque toda mentira, ela vem revestido com a pseudo-verdade para poder te enganar, para poder nos enganar. Toda mentira vem com a pseudo-verdade para tentar te enganar, para você cair no laço da mentira e você perder algo. E Josué acreditou naquele pão, acreditou naquela roupa velha. 3 dias depois, descobriu que era mentira, que aqueles homens moravam ali do lado. Mas aí, não dava mais jeito. Ele já tinha dado a palavra dele, ele já tinha perdido muitas coisas. Por quê? Porque ele achou que não precisava consultar mais a Deus, que aquilo que estava mostrando para ele era suficiente. Escute só. Nem tudo que está mostrando para você, ou para mim muitas vezes, é o suficiente. Nem tudo é o suficiente. Ele achou que era o suficiente. Jacó achou que era o suficiente. Que aquilo era o suficiente para que pudesse acreditar no que estava falando. Porque quando o diabo quer enganar alguém, quer separar pessoas, quer fazer algo terrível, ele coloca de uma maneira assim que a pessoa acredita fielmente na mentira, como se ela fosse verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Olha isso, é uma verdade absoluta. Mas ele não quis consultar a Deus. Eu quero te dizer, Deus está aí, você pode consultar a Ele.
pode perguntar para ele, pode buscar a presença dele, pode buscar a direção dele, e ele vai mostrar para você se o que estão te apresentando é uma verdade mesmo ou é uma mentira revestida de verdade. Jacó sofreu. Josué e o povo sofreu. Lá na frente, Davi vai viver uma fome muito grande, vai ver o seu povo passar por uma dificuldade. Quando ele vai orar, Deus fala por causa dos gibeonitas que Saul matou e quebrou a aliança que Josué tinha feito. A nação vai tomar um prejuízo por causa de uma mentira lá atrás. Sabe por quê? Porque acreditou naquilo que estava vendo. Acreditou somente naquilo que estava sendo apresentado. Ei, nem tudo que brilha é ouro. Preste muita atenção. Vivemos tempos muito difíceis, aonde tem se propagado tantas coisas. Mas Deus ainda está perto de nós. Deus ainda está conosco. Quando nós o consultamos e o buscamos, nós não caímos em mentiras alheias, não caímos em falsas túnicas manchadas de sangue, não caímos em pão bolorado, em roupas velhas, não, porque temos a direção de Deus. Peça a Deus que Ele te dará a direção que você precisa, para que você não venha tomar prejuízo por causa de uma mentira transvertida de verdade. Que Deus continue te abençoando, você e a sua casa, em nome de Jesus.